A vida corre normalmente no mundo movido a petróleo. Usufruímos dele em mais de 3.000 produtos, além dos conhecidos combustíveis, querosene nos aviões, óleo diesel nas locomotivas, ônibus e caminhões, gasolina nos automóveis, óleo combustível e gás nas termoelétricas, geradoras de energia para nossas casas, comércio e indústria. No Brasil, a Petrobras, a maior empresa da América Latina, nos supre em relação a todos os derivados de petróleo. Nós, trabalhadores, a gente tem dado a nossa contribuição no sentido de, a cada dia que passa, melhorar os números operacionais da companhia. Aumento de produção, aumento de refino, carga processada, transporte, venda. Motivo de orgulho para todos nós, a empresa vem sendo vítima de diversos ataques, com o evidente intuito de desvalorizá-la. Fala-se que ela está falida, que tem uma dívida impagável, que está repleta de corruptos. Aquele que cometeu crimes de corrupção, esses sim devem ser punidos. Não somente punidos com a prisão, mas também devem devolver os recursos que foram aí sangrados da administração pública. O petroleiro tem orgulho de usar o seu uniforme de trabalho, né, e mostrar que dentro da companhia não existe essa corrupção. Há algo que a grande mídia não enaltece. A Petrobras vem produzindo mais do que nunca. Depois da descoberta do pré-sal, ela passou a ter uma reserva de petróleo superior à de muitos países reconhecidos mundialmente como grandes produtores. Iraque, Kuwait, Rússia são alguns exemplos. A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela atestou a existência de 170 bilhões de barris no pré-sal brasileiro. Para se ter uma ideia, a reserva do Irã, quarto colocado mundial, é de 157 bilhões de barris. O Canadá, em terceiro lugar, possui reservas estimadas em 173 bilhões de barris. Mas vamos pôr os pés no chão e falar sobre o petróleo com o qual já podemos contar. O Brasil hoje tem, em termos de chamadas reservas provadas, que são reservas economicamente viáveis, que você tem condições de produzir e que tem condições e já tem equipamentos instalados, tem cerca de 16 bilhões de barris. Quando você fala do pré-sal, você fala em recursos que não são reservas ainda, mas você sabe que existem, mas que não são reservas porque você não instalou ainda a capacidade de produção nesses locais. O economista e professor universitário Sérgio Gabrielli foi o presidente da Petrobras entre 2005 e 2012. Foi na gestão dele que o petróleo do pré-sal foi encontrado a 7 quilômetros de profundidade. Na década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso privatizou grande parte da empresa e negligenciou o investimento em tecnologia. Em 1998, o governo de Fernando Henrique Cardoso acaba com o monopólio estatal de petróleo. A política para a empresa, naquela época, era uma política de que a empresa deveria se focar naquelas áreas de produção de petróleo que mais tinham condições de crescer, que naquela época eram os grandes campos gigantes descobertos, ainda no tempo do monopólio, na bacia de Campos. E naquele momento era um momento de privatização geral do país. Então a Petrobras foi proibida e foi obrigada a sair da petroquímica, a Petroquisa foi desconstruída nesse período. Houve uma tentativa clara de, ao criar uma empresa de transporte para a logística de líquidos e para a logística de gás, naquele momento, viabilizar uma posterior venda dessa empresa, foi criada, portanto, a Transpetro, foi criada nessa época, e foi feito também um processo, e aí um pouco no período todo, de 98 a 2002, com o apagão, um processo de entrada pesada da Petrobras na área de termoelétrica e na área de distribuição de gás. No início dos anos 2000, a economia brasileira estava estagnada e a Petrobras teve de ampliar os horizontes. O mercado brasileiro não ia crescer, não havia sentido investir em refinaria, a Petrobras deveria reduzir os investimentos em refinaria e deveria investir no exterior, adquirir capacidade de refino, principalmente nos Estados Unidos. Para adquirindo a capacidade de refino nos Estados Unidos, processar o petróleo brasileiro nos Estados Unidos e vender para o mercado americano. A partir de 2003,
a Petrobras voltou a investir em tecnologia, fez parcerias com universidades e aprofundou as pesquisas que levaram à descoberta do petróleo abaixo da camada de sal. Com isso, você criou um ambiente com milhares, literalmente milhares de pesquisadores que passaram a trabalhar com os problemas tecnológicos, os problemas científicos ligados ao petróleo. Internamente à empresa, a área de engenharia foi reforçada e, portanto, você retomou a atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro da companhia. Por uma questão de sobrevivência, uma empresa petrolífera precisa trabalhar em sistema integrado, abrir o leque de investimentos. Uma empresa de petróleo integrada ela é mais lucrativa. Quando um negócio vai mal, o outro vai bem. Hoje, por exemplo, hoje o negócio abastecimento, refino, venda, ele vai bem. O negócio exploração e produção não vai tão bem, porque o preço do barril do petróleo caiu a $40. Mas já foi diferente, quer dizer, quando o preço do barril do petróleo estava a $140, o negócio de exploração e produção ia bem e o refino, por conta da Petrobras subsidiar, ia mal. E a partir de 2005, 2006, o mercado brasileiro de combustíveis começou a crescer. O que exigiu da Petrobras redefinir a política. Ao invés de buscar refino no exterior, a Petrobras deveria fazer aumento das refinarias no Brasil. Então foi feito o plano para se implantar no Brasil 4 novas refinarias para atender à expansão do mercado brasileiro. Além de aumentar refinarias, a Petrobras voltou à petroquímica. Voltou à petroquímica de que maneira? De um lado, ampliando a participação dela na Braskem e ampliando enormemente o papel da Petrobras na produção de biodiesel e na produção de álcool. E mais ainda, a Petrobras reforça sua posição na produção de energia elétrica, para usar o gás que ela passa a produzir em grande quantidade, e caminha para o que se chama de quimificação do gás, que é a produção de ureia e amônia, os nitrogenados dos fertilizantes das Fafens. A aposta feita pela Petrobras nesse período, com foco em empresa integrada, foi bem sucedida. Essa atuação fez com que a Petrobras saísse de um valor de mercado de 15 bilhões de dólares em 2002 para chegar a 350 bilhões de dólares em 2010 e hoje está em torno de 70 bilhões de dólares. Um dos motivos da valorização da Petrobras é o petróleo do pré-sal. Enquanto na média mundial, a cada 5 poços furados, somente 1 possui petróleo, no pré-sal, a cada 5 poços furados, 4 são bem-sucedidos. E petróleo de alta qualidade com fartura. A Petrobras, ela teve no último ano, ela foi premiada com 3 prêmios da OTC Awards, né, que é, vamos dizer, o Oscar da indústria petrolífera em desenvolvimento de tecnologias. Então isso está forçando a Petrobras, né, o pré-sal está forçando a Petrobras a um desenvolvimento de tecnologias muito grande. Imagina uma empresa que consegue tirar petróleo de uma profundidade de 7 quilômetros, 7 mil metros. Extrai esse petróleo a $8 o barril. Você, em cima desses $8 o barril, você tem que colocar aí mais 6 ou 7 dólares de impostos e participações governamentais, aí você vai para 15, 16 dólares. E aí, em cima disso, você vai colocar mais 5 ou 6 dólares de outros custos. Então, você tem um custo total de extração do petróleo do pré-sal hoje em torno de 22, 23 dólares o barril. No mundo movido a petróleo, existe uma enorme competição internacional em busca de cada gota. O desenvolvimento dos países depende do acesso ao petróleo, mas são poucos aqueles que têm a sorte de contar com uma empresa competente como a Petrobras e com uma reserva inestimável de petróleo, como o nosso pré-sal. Os países desenvolvidos são os que mais precisam do ouro negro e usam de todo tipo de influência para conquistá-lo. Esses países não têm petróleo, então eles estão numa insegurança energética muito grande. Por exemplo, os Estados Unidos tem 30 bilhões de barris e consome 10 por ano. Consome 1/3 da sua reserva por ano. O Japão não tem nada, a Coreia nada, a Europa como um todo, muito pouco. Os países desenvolvidos estão numa situação dramática por não terem a reserva do melhor energético, do causador do desenvolvimento deles. Toda a campanha que existe em relação à Petrobras é a campanha de desacreditá-la para fazer com que a opinião pública considere
que a empresa é inviável e que, por isso, deve vender-se ao capital estrangeiro a meia dúzia de petrolíferas privadas que não têm reservas. Hoje em dia já não é mais segredo a influência americana nos rumos de diversas nações. Em 1953, por exemplo, o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh foi deposto em um golpe de Estado patrocinado pela CIA, Central de Inteligência Americana. Mossadegh havia acabado de nacionalizar o petróleo de seu país. Quem assumiu o poder foi o ditador Shah Reza Pahlavi, que recolocou o petróleo nas mãos de multinacionais. Esse fato, entre outros, é apresentado no documentário Assassino Econômico, facilmente encontrado no YouTube. Nele, um assassino econômico arrependido, John Perkins, também autor do livro Confissões de um Assassino Econômico, que trabalhou na Agência de Segurança Nacional Americana, relata como os Estados Unidos destruíram economias, assassinaram presidentes em defesa das grandes corporações, entre elas as mesmas que têm interesse na Petrobras e na reserva do pré-sal. Sempre foi essa a intenção, desde que a Petrobras foi criada, desnacionalizar o nosso petróleo, entregar o nosso petróleo, tornar o Brasil dependente, e muito mais isso aconteceu depois que a descoberta do pré-sal deu ao país um status, não de grande produtor, mas de um produtor mediano, de um produtor capaz de não só fazer frente às suas necessidades internas, mas também de exportar petróleo, exportar derivados. A Shell já declarou que ela está focando no pré-sal brasileiro. Ela tá vendendo ativos fora para conseguir comprar aqui. Agora, sim, você tem uma questão do mundo que foi estatizando mais as reservas de petróleo. Então, as empresas privadas estão sem ter muito para onde crescer. O exagero da cobertura da Lava Jato pela grande imprensa deixa a impressão de que os corruptos levaram todo o caixa da empresa. 6,2 bilhões, para ser preciso, o prejuízo causado pela corrupção à Petrobras. 6,2 bilhões, nada, perto do faturamento da Petrobras, é nada. A sociedade espera uma punição exemplar dentro da lei aos que fraudaram a confiança do povo brasileiro na direção da companhia. Mas isso não é motivo para inviabilizar a empresa. Além de comprometer a reputação da Petrobras, as decisões da Justiça em relação à Operação Lava Jato paralisaram diversas obras, não somente aquelas relacionadas à indústria do petróleo. Aliás, só na cadeia do petróleo foram mais de 170 mil demissões. A luta contra a corrupção ela é uma luta que deve ser feita, mas não pode ser transformada no centro da ação política do país. Ela, portanto, deveria ser tratada de forma profunda, investigativa e policial, não é um problema de política. No caso do Lava Jato, você teve uma ameaça grave sobre as empresas que se desmontou. O setor produtor da engenharia brasileira se desmontou o setor, um dos setores mais dinâmicos que se tinha no Brasil na Constituição brasileira. A empresa em si, que é um CNPJ e que gera emprego, gera renda para o país, desenvolve pesquisa, tecnologia para o Brasil, essas empresas não poderiam ser prejudicadas, porque quem é prejudicado de fato é o trabalhador que vende a sua força de trabalho a essas empresas. Quem rouba é o empresário, é o político, só que é a pessoa, não é a empresa. Quando você paralisa uma obra desse tamanho, você está colocando o Brasil para comprar de volta, continuar importando gasolina, em vez de ter uma autonomia, ter uma soberania nacional energética, você está colocando um monte de pessoas na rua. Todos os computadores pessoais e todos os telefones dos gerentes de primeira linha da Petrobras foram copiados inteiramente, espelhados, e estão hoje na mão de escritórios americanos. Todos. Evidentemente que você tem ali elementos estratégicos que estão acumulados.
informações estratégicas são acumuladas. O que é que vai ser feito dessa informação? Ninguém sabe, mas o fato é que isso aconteceu. Não há possibilidade da Petrobras dar errado. Agora, há possibilidade da Petrobras deixar completamente de ser brasileira.